Olá, boa noite, 6h01. Hoje é sexta-feira, 27 de setembro de 2024. Eu sou Sandra Pedrosa. Vamos aos destaques de hoje do TJ Minas Notícias, segunda edição. Presidente do TJMG recebe medalha do mérito da Advocacia Geral do Estado. TJMG participa do primeiro Seminário Nacional de Crédito Consignado no STJ. Mais de 11 mil pessoas fizeram a AEDO, Autorização Eletrônica de Doação de Órgãos, lançada pelo CNJ. STJ decide que INSS não pode registrar ausência de servidores grevistas como falta injustificada. Você está acompanhando o TJ Minas Notícias, segunda edição. Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais recebe medalha do mérito da Advocacia Geral do Estado. Quem tem os detalhes é Denise Guimarães. Oi, Denise, boa noite. Boa noite, Sandra. Boa noite, ouvintes. O presidente do TJMG, desembargador Luiz Carlos Correia Júnior, foi agraciado com a medalha do mérito da AGE, Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais, entregue pelo advogado-geral do Estado, Sérgio Pessoa de Paula Castro, no Salão do Automóvel Clube, em Belo Horizonte. A medalha do mérito da AGE homenageia pessoas jurídicas e físicas que se destacaram pelos relevantes serviços prestados à advocacia pública e à instituição. O desembargador Correia Júnior ressaltou a alegria e o sentimento especial em receber a medalha. E falando em nome das demais personalidades agraciadas com a comenda, enfatizou que o Poder Judiciário Mineiro compartilha com a AGE de Minas os mais importantes valores da sociedade, sobretudo a missão de alcançar o bem comum, atuando com foco inabalável no interesse público. O presidente Correia Júnior disse ainda ser imprescindível que os três poderes trabalhem alinhados e mantenham um diálogo direto e construtivo. O advogado-geral do Estado, Sérgio Pessoa de Paula Castro, ressaltou que a entrega da medalha é para celebrar a parceria, a colaboração e renovar o diálogo institucional à busca da desjudicialização e da inovação, destaques representativos de cada um dos homenageados. Ele elogiou a postura do TJMG sob a presidência do desembargador Correia Júnior, dando prioridade aos caminhos das soluções pacíficas na cultura da paz. A comenda da AGE é entregue anualmente, acompanhada de diploma. A primeira edição ocorreu em 2013 e teve apenas um agraciado, o então governador do estado, Antônio Anastasia. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Denise Guimarães. O Superior Tribunal de Justiça promoveu o primeiro Seminário Nacional de Crédito Consignado em Brasília. Foram discutidos desafios do crédito consignado e caminhos para a desjudicialização. A desembargadora Maria Aparecida de Oliveira Grossi Andrade representou o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Luiz Carlos Correia Júnior, no evento. O seminário foi coordenado pelo vice-presidente do STJ, ministro Luiz Felipe Salomão, e pelo professor e advogado e especialista em direito bancário, Diego Monteiro Batista. A desembargadora Maria Aparecida de Oliveira Grossi Andrade ressaltou a importância da participação do TJMG no seminário. A magistrada destacou também assuntos relevantes tratados no encontro, como melhorias na prevenção às fraudes, desafios jurídicos da grande e crescente judicialização dos contratos de créditos
consignados e o empréstimo consignado sem prévio consentimento. O seminário, aberto ao público, foi promovido pela revista Justiça e Cidadania e contou com o apoio da FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, da Ordem dos Advogados do Brasil, da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados e do Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal. Inadimplência atinge mais de 67 milhões de consumidores no país. Quem traz as informações é a repórter Priscila Mendes. A inadimplência atingiu um novo patamar preocupante no Brasil, com mais de 67 milhões de consumidores inadimplentes em agosto deste ano, o que representa 4 em cada 10 brasileiros adultos, de acordo com o indicador de inadimplência realizado pela CNDL, Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, e pelo SPC Brasil, Serviço de Proteção ao Crédito. Merula Borges, especialista em finanças da CNDL, fala sobre a variação observada em agosto deste ano, que ficou abaixo da observada no mês anterior, e sobre a dívida média do consumidor negativado. O indicador de inadimplência de agosto mostra uma pequena queda em relação às últimas medições, mas o número ainda é alto e ainda é cedo para se afirmar sobre alguma tendência de queda. A média das dívidas é superior a R$4.000, mas quase metade dos inadimplentes deve até R$1.000. E o desafio está nas dívidas de longo prazo, que esses valores podem aumentar e ter um efeito de bola de neve. Os dados ainda mostram que quase 3 em cada 10 consumidores tinham dívidas no valor de até R$500. O número de devedores com participação mais expressiva em agosto está na faixa etária de 30 a 39 anos. De acordo com o indicador, são mais de 16 milhões de pessoas registradas em cadastro de devedores nesta faixa. Lembramos que apesar da restrição do nome acabar depois de 5 anos, a dívida continua existindo. Então é importante procurar negociar o quanto antes, mas com planejamento realizável, porque o descumprimento do acordo pode piorar a situação inicial. As dívidas que concentram a maior parte são os de bancos, com mais de 64% do total. Na sequência, aparece o comércio e o setor de água e luz. Em termos regionais, o maior percentual de inadimplentes está na região norte, onde mais de 44% da população adulta está incluída em cadastros de devedores. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Priscila Mendes. A seguir no próximo bloco. Mais de 11 mil pessoas já fizeram a autorização eletrônica de doação de órgãos lançada pelo CNJ na campanha Um Só Coração, seja vida na vida de alguém. E ainda, STJ decide que INSS não pode registrar a ausência de servidores grevistas como falta injustificada. São 6h10, nós voltamos em instantes com mais informações. Aguarde. Hoje, 27 de setembro, é o Dia Nacional da Doação de Órgãos. Mais de 43 mil pessoas esperam por um transplante no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. É fundamental que quem deseja ser um doador de órgãos manifeste e formalize a sua vontade. Uma forma ágil e segura de fazer isso é por meio do sistema de AEDO, Autorização Eletrônica de Doação de Órgãos. Desde abril deste ano, mais de 11 mil pessoas sinalizaram o desejo de ser um doador por meio da AEDO. Ela é uma declaração da vontade do doador, registrada de forma eletrônica, simples e gratuita em um dos mais de 8 mil cartórios de notas no Brasil e que inclui uma gravação em vídeo dessa manifestação. O acesso ao serviço pode ser feito pelo aplicativo do e-Notariado ou pela página da AEDO na internet. O site disponibiliza o formulário a ser preenchido mediante certificado digital notarizado. Aqueles que não tenham o certificado podem solicitá-lo na mesma página. O formulário contém campos para informar os dados pessoais do solicitante, os órgãos do corpo que deseja doar e a escolha do cartório em que deseja registrar a autorização. O sistema vai gerar automaticamente a declaração de
de doação de órgãos, tecidos e partes do corpo humano, que será assinada digitalmente pelo cidadão. Após a análise da solicitação pelo cartório, será agendada a sessão de videoconferência para a gravação da declaração. Também será necessário assinar digitalmente nessa etapa com o mesmo certificado digital, concluindo assim o processo de emissão. Mais detalhes você pode acompanhar no portal cnj.jus.br. E agora a gente vai divulgar o áudio da campanha do CNJ. Você que está no rádio vai acompanhar o áudio e você que está no YouTube vai acompanhar o vídeo. Você sabia que pode decidir agora ser um doador de órgãos de forma rápida e segura e transformar a saudade em esperança, a tristeza em alegria e o luto em renovação? Faça agora a sua autorização eletrônica de doação de órgãos. Seja a vida na vida de alguém. Doe órgãos. Um só coração. Uma campanha do Conselho Nacional de Justiça e do Colégio Notarial do Brasil com o apoio do Ministério da Saúde. É isso. Agora continuamos com o assunto saúde. A Anvisa proíbe termômetros e medidores de pressão com mercúrio. As informações com o repórter René Almeida. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária proibiu nesta semana a fabricação, importação, comercialização e o uso em serviços de saúde de termômetros e medidores de pressão arterial, chamados de esfigmomanômetros, com coluna de mercúrio. A medida atende uma demanda da Convenção de Minamata, ocorrida no Japão em 2013 e da qual o Brasil é signatário. Pela convenção, o mercúrio deveria ter seu uso reduzido em todo o mundo até 2020. O presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, Eduardo Trindade, avalia o impacto da medida. Já vinha há muitos anos, já vinha em baixa os termômetros de mercúrio sendo substituídos pelos termômetros digitais. E alguns até que não precisa nem ter mais contato com o corpo, né? Que a pessoa se aproxima da região frontal, da testa, ele faz ali, emite uma onda e já vê a temperatura, ou aqueles termômetros digitais que não são de mercúrio, que se coloca eventualmente na prega axilar ali e vê. Então não vai causar um grande impacto, porque já estava sendo inutilizado, seu uso descontinuado já faz alguns anos. A proibição não se aplica a produtos para a pesquisa, calibração de instrumentos ou uso como padrão de referência. Além disso, é válida apenas para serviços de saúde. Quem possui termômetros e medidores de pressão com mercúrio em casa pode continuar a utilizá-los, mas deve ter atenção especial com o descarte. Tem que ter o cuidado no descarte, principalmente aí, se o produto está bem acondicionado, está bem guardado, está dentro da embalagem ainda, não tem maiores riscos, mas quando forem descartar ou se eventualmente quebrarem essas coisas, cuidado como vão fazer esse descarte, porque duas coisas, eles causam tanto risco à saúde do indivíduo, quanto podem causar para a saúde pública, com essas questões que eu falei, de contaminação lençol freático, criança eventualmente pode imbricar, e daí quando se ingere esse mercúrio, daí aumenta, potencializa ainda o seu risco, né? Então tem que ter todo esse cuidado. Ainda de acordo com a resolução da Anvisa, os equipamentos retirados de uso devem seguir as boas práticas de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde fixadas pela Anvisa em 2018. O descumprimento da resolução, segundo a agência, constitui infração sanitária. Agência Rádio Web, produção e reportagem, René Almeida. INSS não pode registrar ausência de servidores grevistas como falta injustificada. A Priscila Mendes está de volta. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Gurgel de Faria, concedeu liminar para proibir o lançamento de faltas injustificadas na ficha funcional dos servidores grevistas do INSS, Instituto Nacional do Seguro Social. O mandado de segurança foi impetrado pela Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social contra ato do presidente e do diretor de gestão de pessoas do INSS, que determinou esse tipo de registro para as ausências dos servidores que aderiram à greve deflagrada em 16 de julho. Entre outros pontos, a federação alegou que o ato é ilegal e inconstitucional, tendo por objetivo intimidar e constranger os servidores no exercício do direito de greve garantido constitucionalmente.
O ministro Gurgel de Faria lembrou que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o tema 531 da repercussão geral em que foi tratado o assunto correlato, registrou que a falta de regulamentação do direito de greve não transforma os dias de paralisação em faltas injustificadas, uma vez que a Constituição Federal reconhece expressamente que os servidores públicos civis podem exercer esse direito desde que atendam às exigências legais. A decisão vai até o julgamento definitivo do mandado de segurança pela primeira sessão. Da agência Rádio Web, Priscila Mendes. 6h18. O TJ Minas Notícias, segunda edição, fica por aqui. Você pode acompanhar também o TJ Minas Notícias no YouTube, na íntegra e com imagem direto aqui do nosso estúdio da Rádio TJ Minas. Acesse tjmg.jus.br. No final da página, há links de acesso à TV TJ Minas e à Rádio TJ Minas. E, claro, continue acompanhando a programação da Rádio TJ Minas. Uma ótima noite para você, excelente fim de semana. A gente se encontra na segunda-feira. Tchau!